que ele era, resignou-se a enfrentar o destino que o aguardava. A tarde toda ele trabalhou com as amarras que seguravam seus pulsos. Muito lentamente, eles estavam dando. Ele poderia libertar as mãos antes que viessem levá-lo para ser massacrado, e se o fizesse, Tarzan lambeu os lábios em antecipação e sorriu um sorriso frio e sombrio. Ele podia imaginar a sensação da carne macia sob seus dedos e os dentes brancos cravando nas gargantas de seus inimigos. Ele deixaria que provassem sua ira antes que o dominassem. Finalmente eles vieram, guerreiros pintados, emplumados, ainda mais horríveis do que a natureza pretendia. Eles vieram e o empurraram para o campo aberto, onde sua aparição foi recebida por gritos selvagens dos aldeões reunidos. Levarão-no ao estaca, e enquanto o empurravam bruscamente contra ela, preparando-se para amarrá-lo firmemente para a dança da morte que logo o cercaria, Tarzan tensionou seus poderosos músculos e, com um único e vigoroso movimento, separou as tiras frouxas que prendiam suas mãos. Num impulso rápido, como se fosse pensamento, ele saltou entre os guerreiros mais próximos. Um golpe derrubou um deles no chão, enquanto, rosnando e mostrando os dentes, o homem-bestia saltou sobre o peito de outro. Seus dentes cravaram-se instantaneamente na jugular do adversário, e então meia centena de homens negros saltou sobre ele e o derrubou no chão. Golpeando, arranhando e mordendo, o homem-macaco lutava como seu povo adotivo lhe ensinara a lutar, lutava como uma besta selvagem encurralada. Sua força, sua agilidade, sua coragem e sua inteligência o tornavam facilmente capaz de enfrentar meia dúzia de homens negros em um combate corpo a corpo, mas nem mesmo Tarzan dos macacos poderia esperar lidar com sucesso com 50. Lentamente eles o estavam dominando, embora uma vintena deles sangrasse de feridas feias, e dois jazessem muito quietos sob os pés que os pisoteavam, e os corpos rolando dos combatentes. Eles poderiam dominá-lo, mas seriam capazes de mantê-lo dominado enquanto o amarravam. Meia hora de esforço desesperado os convenceu de que não, e assim Bonga, que, como todos os bons governantes, permanece à distância em segurança, chamou um para se aproximar e espetar a vítima com uma lança. Gradualmente, através dos homens agitados e em luta, o guerreiro se aproximou do objeto de sua busca. Ele ficou com a lança erguida acima da cabeça, aguardando o instante que exporia uma parte vulnerável do corpo do homem-api, e ainda não colocaria nenhum dos negros em perigo. Mais perto e mais perto ele se aproximava, seguindo os movimentos dos combatentes que se contorciam e se debatiam. Os rosnados do homem-api enviavam calafrios pela espinha do guerreiro, fazendo-o agir com cuidado para não errar no primeiro arremesso e se expor a um ataque daqueles dentes implacáveis e mãos poderosas. Finalmente ele encontrou uma abertura. Mais alto ele ergueu sua lança, tensionando os músculos, rolando sob sua pele negra e brilhante. E então, vindo da selva logo além da paliçada, ouviu-se um estrondo ensurdecedor. O portador da lança parou. O negro lançou um rápido olhar na direção da perturbação, assim como os outros negros que não estavam ocupados com a subjugação do homem-macaco. À luz das chamas, eles viram um enorme corpo surgindo por cima da barreira. Viram a paliçada ceder e se inclinar para dentro. Viram-na se romper como se fosse feita de palha, e um instante depois o elefante desabou sobre eles. Para a direita e para a esquerda, os negros fugiram, gritando de terror. Alguns que pairavam à beira do conflito com Tarzan o viram e conseguiram escapar, mas meia dúzia estava tão envolvida na loucura sanguinária da batalha que não percebeu a aproximação do gigante elefante. Sobre eles, Tantor avançou, trombeteando furiosamente. Sobre eles ele parou, sua tromba sensível se movendo entre eles, e lá embaixo encontrou Tarzan, ensanguentado, mas ainda lutando. Um guerreiro ergueu os olhos do corpo a corpo. Acima dele se ergueu o enorme volume do paquiderme, os olhinhos brilhando com a luz refletida das fogueiras malignos, assustadores, aterrorizantes. O guerreiro gritou, e enquanto ele gritava, o tronco sinuoso o envolveu, o ergueu alto acima do chão e o lançou muito longe atrás da multidão em fuga. Outro e outro Tantor arrancaram do corpo do homem-macaco, jogando-os para a direita e para a esquerda, onde ficaram gemendo muito quietos, enquanto a morte vinha devagar ou imediatamente. A uma certa distância, Bonga reuniu seus guerreiros. Seus olhos gananciosos haviam notado os grandes presas de marfim do touro. Com o primeiro pânico de terror aliviado, ele instou seus homens a avançarem para atacar com suas pesadas lanças de elefante, mas, ao se aproximarem, Tantor girou Tarzan em sua ampla cabeça, rodopiando, avançou pesadamente para a selva através do grande rasgo que havia feito na paliçada. Os caçadores de elefantes podem estar certos quando afirmam que esse animal não teria prestado tal serviço a um homem, mas para Tantor, Tarzan não era um homem e ele não passava de mais uma fera da selva. E assim foi que Tantor, o elefante, cumpriu uma obrigação para com Tarzan dos macacos, fortalecendo ainda mais a amizade que existia entre eles desde que Tarzan, ainda um garotinho moreno,
cavalgava nas costas enormes de Tantor pela selva iluminada pela lua sob as estrelas equatoriais. Capítulo 3. A luta pelo Balu. Teeka havia se tornado mãe. Tarzan dos macacos estava intensamente interessado, muito mais, de fato, do que Talgo, o pai. Tarzan gostava muito de Teeka. Mesmo os cuidados da maternidade iminente não haviam completamente apagado os fogos da juventude despreocupada, e Teeka havia permanecido uma companheira de brincadeiras de bom humor, mesmo numa idade em que outras fêmeas da tribo de Kershak haviam assumido a dignidade carrancuda da maturidade. Ela ainda preservava seu prazer infantil nos jogos primitivos de pega-pega e esconde-esconde que a mente fértil de Tarzan havia desenvolvido. Brincar de pega-pega entre as copas das árvores é um passatempo emocionante e inspirador. Tarzan se deliciava com isso, mas os bois de sua infância já haviam abandonado há muito tempo tais práticas infantis. Teeka, entretanto, sempre teve interesse até pouco antes do bebê nascer, mas com a chegada de seu primogênito, até Teeka mudou. A evidência dessa mudança surpreendeu e magoou Tarzan imensamente. Certa manhã, e viu Teeka agachada em um galho baixo, abraçando algo muito próximo ao seu peito peludo, uma coisinha que se contorcia e se debatia. Tarzan se aproximou cheio da curiosidade comum a todas as criaturas dotadas de cérebros que evoluíram além do estágio microscópico. Teeka revirou os olhos na direção dele e aproximou ainda mais o pequeno ser que se contorcia. Tarzan se aproximou. Teeka se afastou e mostrou os dentes. Tarzan ficou perplexo. Em todas as suas experiências com Teeka, nunca antes ela tinha mostrado os dentes para ele fora de brincadeira, mas hoje ela não parecia estar brincando. Tarzan passou os dedos castanhos pelo seu cabelo grosso e preto, inclinou a cabeça para um lado e permaneceu olhando. Então, ele se aproximou um pouco, esticando o pescoço para ter uma melhor visão da coisa que Teeka abraçava. Invamente Teeka recuou o lábio superior em um rosnado de advertência. Tarzan estendeu a mão, cautelosamente, para tocar a coisa que Teeka segurava, e Teeka, com um rosnado horrível, voltou-se subitamente contra ele. Seus dentes cravaram-se na carne de seu antebraço antes que o homem macaco pudesse puxá-lo, e ela o perseguiu por uma curta distância enquanto ele recuava incontinente através das árvores. Mas Teeka, carregando seu bebê, não conseguiu alcançá-lo. A uma distância segura, Tarzan parou e se virou para observar sua antiga companheira de brincadeiras com espanto desvelado. O que tinha acontecido para alterar tanto a doce Teeka? Ela cobriu tanto a coisa em seus braços que Tarzan ainda não conseguia reconhecer o que era, mas agora, ao se afastar da perseguição a ele a viu. Através de sua dor e desgosto, ele sorriu, pois Tarzan já tinha visto mães jovens de macacos antes. Em poucos dias ela seria menos desconfiada. Ainda assim, Tarzan estava ferido. Não era certo que Teeka, de todas as pessoas, tivesse medo dele, pois, de jeito nenhum ele faria mal a ela, ou ao seu Balu, que é a palavra dos macacos para bebê. E agora, acima da dor em seu braço ferido e do golpe em seu orgulho, surgiu um desejo ainda mais forte de se aproximar e inspecionar o filho recém-nascido de Tal. Talvez você se pergunte como Tarzan dos macacos, poderoso lutador que era, poderia ter fugido diante do ataque irritadiço de uma fêmea, ou porque ele hesitaria em voltar para satisfazer sua curiosidade quando facilmente poderia ter derrotado a mãe enfraquecida do filhote recém-nascido, mas não há razão para se surpreender. Se você fosse um macaco, saberia que apenas um macho em acesso de fúria se voltaria contra uma fêmea, a não ser para repreendê-la suavemente, com a exceção ocasional do indivíduo que encontramos exemplificado entre nossa própria espécie, e que se deleita em bater na sua companheira apenas porque ela é menor e mais fraca do que ele. Tarzan invamente se aproximou da jovem mãe cautelosamente, e com sua rota de fuga segura. Invamente Teeka rosnou ferozmente. Tarzan protestou. Tarzan dos macacos não fará mal ao Balu de Teeka, disse ele. Deixe-me ver. Vá embora, ordenou Teeka. Vá embora, ou eu vou te matar. Deixe-me ver, insistiu Tarzan. Vá embora, reiterou a fêmea assim. Aqui vem Talg. Ele vai fazer você ir embora. Talg vai te matar. Este é o Balu de Talg. Um rosnado selvagem bem perto dele avisou Tarzan da proximidade de Talg, e do fato de que o touro havia ouvido os avisos e ameaças de sua companheira e estava vindo em seu socorro. Agora Talg, assim como Teeka, havia sido companheiro de brincadeiras de Tarzan enquanto o touro ainda era jovem o suficiente para querer brincar. Uma vez, Tarzan havia salvo a vida de Talg, mas a memória de um macaco não é muito longa. Nem a gratidão conseguia superar o instinto paternal. Tarzan e Talg já haviam medido forças uma vez, e Tarzan havia saído vitorioso. Esse fato Talg ainda poderia ser contado para se lembrar, mas mesmo assim, ele poderia facilmente enfrentar outra derrota pelo seu primogênito se estivesse no humor adequado. Pelos seus grunhidos horríveis, que agora cresciam em força e volume, parecia estar de muito bom humor Tarzan, porém, não sentia medo de Talg,
Nem a lei não escrita da selva exigia que ele fugisse de uma batalha com qualquer macho, a menos que quisesse fazê-lo por razões puramente pessoais. Mas Tarzan gostava de Taug. Ele não guardava rancor contra ele, e sua mente humana lhe dizia o que a mente de um macaco nunca teria deduzido, que a atitude de Taug de forma alguma indicava ódio. Era apenas o instinto do macho de proteger seus descendentes e sua companheira. Tarzan não tinha desejo de lutar com Taug, nem o sangue de seus antepassados ingleses apreciava a ideia de fugir, mas quando o touro investiu, Tarzan pulou agilmente para o lado, e assim encorajado, Taug se virou e avançou novamente com loucura para o ataque. Talvez a lembrança de uma derrota passada pelas mãos de Tarzan o tenha provocado. Talvez o fato de Teca estar lá, assistindo, tenha despertado nele o desejo de vencer o homem macaco diante de seus olhos. Pois no peito de todo macho da selva esconde-se um vasto egoísmo que encontra expressão na realização de feitos ousados diante de uma audiência do sexo oposto. Ao lado do homem macaco balançava sua longa corda de grama, o brinquedo de ontem, a arma de hoje, e quando Taug avançou pela segunda vez, Tarzan passou as voltas sobre a cabeça do animal e habilmente soltou o laço escorregadio enquanto novamente escapava ágil da besta desagitada. Antes que o macaco pudesse se virar novamente, Tarzan já havia fugido para bem alto entre os galhos do terraço superior. Taug, agora tomado por uma fúria verdadeira, seguiu-o. Teca olhou para eles de cima. Era difícil dizer se ela estava interessada. Taug não conseguia subir tão rapidamente quanto Tarzan, então este alcançou os níveis mais altos aos quais o pesado macaco não ousava seguir antes que o primeiro o alcançasse. Lá ele parou e olhou para baixo, para o seu perseguidor, fazendo caretas e chamando-o por nomes tão criativos quanto surgiam à fértil mente humana. Então, quando havia levado Taug a um ponto de fúria espumante em que o grande touro dançava sobre o galho flexível sob ele, a mão de Tarzan se estendeu repentinamente. Um laço se abriu rapidamente pelo ar. Houve um rápido puxão quando ele se prendeu em Taug, que caiu de joelho. Um puxão que o apertou com segurança nas pernas peludas do antropoide. Taug, lento de raciocínio, percebeu tarde demais a intenção de seu torturador. Ele tentou escapar, mas o homem macaco deu um puxão tremendo na corda que arrancou Taug de seu poleiro, e um momento depois, rosnando horrivelmente, o macaco ficou pendurado de cabeça para baixo a 9 metros do chão. Tarzan prendeu a corda a um galho firme e desceu até um ponto próximo a Taug. Taug, disse ele, você é tão estúpido quanto Buto, o rinoceronte. Agora você pode ficar pendurado aqui até adquirir um pouco de juízo nessa sua cabeça dura. Pode ficar aqui pendurado e assistir enquanto vou falar com Teca. Taug bufou e ameaçou, mas Tarzan apenas sorriu para ele ao descer suavemente para os níveis inferiores. Ali ele novamente se aproximou de Teca apenas para ser novamente recebido com dentes à mostra e rosnados ameaçadores. Ele tentou apaziguá-la, ressaltou suas intenções amigáveis e esticou o pescoço para dar uma olhada no balu de Teca. Mas a fêmea de macaco não estava disposta a ser convencida de que ele queria outro dano que não fosse ao seu pequeno. Sua maternidade ainda era tão recente que a razão ainda era submissa ao instinto. Percebendo a futilidade de tentar capturar e repreender Tarzan, Teca tentou fugir dele. Ela caiu no chão e caminhou pesadamente pelo pequeno clareira, onde os macacos da tribo descansavam ou procuravam comida, e logo Tarzan abandonou suas tentativas de persuadi-la a permitir um exame mais próximo do balu. O homem macaco gostaria de poder manusear a pequena criatura. Só de vê-la, sentiu em seu peito um estranho desejo. Ele queria acariciar e mimar o grotesco macaquinho. Era o balu de Teca, e Tarzan uma vez havia dedicado suas afeições juvenis a Teca, mas agora sua atenção foi desviada pela voz de Taug. As ameaças que haviam saído da boca do macaco se transformaram em súplicas. O laço apertando estava interrompendo a circulação do sangue em suas pernas, ele começava a sofrer. Vários macacos sentaram-se perto dele, muito interessados em sua situação. Eles faziam comentários depreciativos sobre ele, pois cada um deles já tinha sentido o peso das mãos poderosas de Taug e a força de suas grandes mandíbulas. Eles estavam desfrutando da vingança. Teca, vendo que Tarzan havia se virado de volta para as árvores, havia parado no centro da clareira, e ali ela se sentou abraçando seu balu e lançando olhares desconfiados para todos os lados. Com a chegada do balu, o mundo despreocupado de Teca de repente se tornará povoado por inimigos incontáveis. Ela via em Tarzan um inimigo implacável, sempre até então seu melhor amigo. Até o pobre velho Munga, meio cego e quase totalmente desdentado, procurando pacientemente por vermes sob um tronco caído, representava para ela um espírito maligno sedento pelo sangue dos pequenos balus. E enquanto Teca se protege desconfiada contra um perigo que não existia, ela não percebeu dois olhos malévolos, amarelo esverdeado, olhando fixamente de trás de um monte de arbustos do lado oposto da clareira. Faminta, Cheta, a pantera, olhou avidamente para a carne tentadora tão próxima,
mas a visão dos grandes touros além a fez hesitar. Ah, se a macaca com seu balu viesse apenas um pouquinho mais perto, um salto rápido, e ele estaria sobre eles e fugiria com sua carne antes que os touros pudessem impedir. A ponta de sua cauda cor de fulvo se movia em pequenos espasmos, sua mandíbula inferior pendia, expondo uma língua vermelha e presas amarelas. Mas tudo isso Teca não viu, nem qualquer outro dos macacos que se alimentavam ou descansavam ao seu redor, nem Tarzan, nem os macacos nas árvores. Ouvindo os abusos que os touros desferiam sobre o indefeso tal, Tarzan rapidamente subiu entre eles. Um estava se aproximando e se inclinando para alcançar o macaco pendurado. Ele tinha se enfurecido ao recordar a última vez em que Talgo havia atacado, e agora estava decidido a se vingar. Uma vez que agarrasse o macaco balançando, logo o traria ao alcance de suas mandíbulas. Tarzan percebeu e ficou irado. Ele gostava de uma luta justa, mas o que aquele macaco pretendia o revoltava. Já uma mão peluda havia agarrado o indefeso tal quando, com um rosnado zangado de protesto, Tarzan saltou para o galho ao lado do macaco atacante, e com um único e poderoso golpe, o derrubou de seu poleiro. Surpreso e enfurecido, o touro agarrou-se loucamente em busca de apoio enquanto tomava de lado, e então, com um movimento ágil, conseguiu se projetar em direção a outro galho alguns metros abaixo. Ali encontrou um ponto de apoio. Rapidamente se colocou na posição correta e tão rapidamente subiu para se vingar de Tarzan, mas o homem macaco estava ocupado com outra coisa e não queria ser interrompido. Ele estava explicando novamente a Talga a imensa ignorância deste último e apontando o quanto Tarzan dos macacos era maior e mais poderoso do que Talgo ou qualquer outro macaco. No final, ele liberaria Talgo, mas não até que Talgo estivesse totalmente consciente de sua própria inferioridade. E então o touro enfurecido veio de baixo. Instantaneamente Tarzan se transformou de um jovem bem-humorado e brincalhão em uma fera selvagem e rosnante. Seus cabelos eriçaram-se ao longo do couro cabeludo, seu lábio superior recuou, expondo os dentes de luta pronto. Ele não esperou que o touro chegasse a ele, pois algo na aparência ou na voz do atacante despertou no homem sim um sentimento de antagonismo beligerante que não podia ser negado. Com um grito sem qualquer nota humana, Tarzan saltou diretamente para a garganta do atacante. A impetuosidade desse ato, e o peso e o ímpeto de seu corpo carregaram o touro para trás, agarrando-se e arranhando em busca de apoio, descendo pelas folhas das árvores. Por 5,5 metros os dois caíram, com os dentes de Tarzan enterrados na jugular de seu oponente, até que um galho grosso interrompeu a descida. O touro bateu com força na parte inferior de suas costas sobre o galho, permaneceu ali por um momento com o homem macaco ainda em seu peito, e então tombou em direção ao chão. Tarzan sentiu o relaxamento instantâneo do corpo sob ele após o forte impacto com o galho da árvore, e quando o outro virou-se completamente e recomeçou sua queda em direção ao chão, ele estendeu a mão e segurou o galho a tempo de deter sua própria descida, enquanto o macaco caía como um peso ao pé da árvore. Tarzan olhou para baixo por um momento para a forma imóvel de seu antigo adversário, então ergueu-se em toda a sua altura, expandiu o peito profundo, bateu nele com o punho cerrado e soltou o estrondoso desafio sobrenatural do macaco bode vitorioso. Até Cheetah, a pantera, abaixou-se para um salto na beira da pequena clareira, movendo-se inquieta enquanto a voz poderosa ecoava seu grito estranho pela selva. Para a direita e para a esquerda, Cheetah olhou nervosamente, como se certificasse de que o caminho para fugir estava pronto e ao alcance. Eu sou Tarzan dos macacos. Gabou-se o homem macaco, grande caçador, grande lutador. Ninguém em toda a selva é tão grande quanto Tarzan. Então ele voltou na direção de Teca a observar os acontecimentos na árvore. Ela até havia colocado seu precioso balu sobre a grama macia e se aproximado um pouco para poder testemunhar melhor tudo o que se passava nos galhos acima dela. No fundo do coração, ela ainda estimava o Tarzan de pele lisa. Seu peito selvagem se encha de orgulho ao testemunhar sua vitória sobre o macaco. Você terá que perguntar a Teca. E Cheetah, a pantera, viu que a fêmea de macaco havia deixado seu filhote sozinho entre a grama. Ele moveu sua cauda vivamente, como se essa aproximação mais próxima de um chicotear, na qual ousava se entregar, pudesse estimular sua coragem momentaneamente enfraquecida. O grito do homem macaco vitorioso ainda mantinha seus nervos sob seu feitiço. Levaria vários minutos antes que ele pudesse novamente reunir coragem suficiente para avançar à vista dos gigantes antropóides. E enquanto reunia suas forças, Tarzan alcançou o lado de Talg. Então, subindo mais alto até o ponto em que a ponta da corda de grama estava presa, soltou-a e baixou o macaco lentamente, balançando até que suas mãos agarrassem um galho. Rapidamente, Talg se afastou para uma posição segura e sacudiu a corda do pescoço. Em seu coração enlouquecido pela raiva, não havia espaço para gratidão ao homem macaco. Ele lembrava apenas o fato de que Tarzan havia imposto essa dolorosa indignidade a ele. Ele se vingaria,
mas no momento suas pernas estavam tão dormentes e sua cabeça tão tonta que ele precisava adiar a satisfação de sua vingança. Tarzan estava enrolando sua corda enquanto dava uma palestra a Taug sobre a futilidade de confrontar seus pobres poderes, físicos e intelectuais, contra os de seus superiores. Teeka tinha chegado bem perto da árvore e espiava para cima. Sheeta avançava furtivamente, seu ventre próximo ao chão. Em outro momento ele estaria livre da vegetação rasteira e pronto para a carga rápida e a retirada veloz que terminaria a breve existência do Balu de Teeka. Então Tarzan por acaso olhou para cima e através da clareira. Instantaneamente, sua postura de brincadeira bem-humorada e jactância pomposa desapareceu. Silenciosa e rapidamente, ele disparou em direção ao chão. Teeka, vendo Vi e pensando que ele estava atrás dela ou de seu Balu, arrepiou-se e se preparou para lutar. Mas Tarzan passou por ela em alta velocidade, e enquanto ele ia, seus olhos o seguiram e ela viu a causa de sua descida repentina e de sua rápida investida pela clareira. Lá, agora bem à vista, estava Sheeta, a pantera, rastejando lentamente em direção ao pequeno Balu que se contorcia entre a grama a muitos metros de distância. Teeka soltou um grito estridente de terror e aviso enquanto corria atrás do homem-macaco. Sheeta viu Tarzan se aproximando. Ele viu o filhote da macaca diante dele e pensou que o outro estava determinado a roubar sua presa. Com um rosnado irritado, ele investiu. Taug, avisado pelo grito de Teeka, veio mancando em sua direção para ajudá-la. Vários outros touros, rosnando e latindo, se aproximavam da clareira, mas todos estavam muito mais longe do Balu e da pantera do que Tarzan dos macacos, de modo que Sheeta e o homem-macaco alcançaram o filhote de Teeka quase simultaneamente, e ali ficaram, um de cada lado, mostrando os dentes e rosnando um para o outro sobre a pequena criatura. Sheeta tinha medo de agarrar o Balu, pois assim daria ao homem-macaco uma abertura para atacar, e pela mesma razão Tarzan hesitou em arrancar a presa da pantera do perigo, pois se ele se abaixasse para fazer isso, a grande fera estaria sobre ele em um instante. Assim eles ficaram enquanto Teeka atravessava a clareira, indo mais devagar à medida que se aproximava da pantera, pois nem mesmo o amor de mãe podia superar seu terror instintivo desse inimigo natural de sua espécie. Atrás dela vinha Taug, cauteloso e com muitas pausas e bastante alarde, e ainda atrás dele vinham outros touros, rosnando ferozmente e emitindo seus estranhos desafios. Os olhos amarelos esverdeados de Sheeta encaravam Tarzan terrivelmente, e além de Tarzan, lançavam breves olhares aos macacos de Kershak avançando sobre ele. A discrição o instigava a se virar e fugir, mas a fome e a proximidade do apetitoso pedaço de carne na grama à sua frente o incentivavam a permanecer. Ele estendeu uma pata em direção ao Balu de Teeka, e ao fazer isso, com um gutural selvagem, Tarzan dos macacos estava sobre ele. A pantera se levantou para enfrentar o ataque do homem-macaco. Ele desferiu um golpe terrível em direção a Tarzan que teria apagado seu rosto se tivesse acertado, mas não acertou, pois Tarzan se abaixou por baixo dele e avançou, sua longa faca pronta em uma mão forte, a faca de seu pai morto, do pai que ele nunca conheceu. Instantaneamente, o Balu foi esquecido por Sheeta, a pantera. Ele agora pensava apenas em rasgar em pedaços com suas poderosas garras a carne de seu antagonista, encravar seus longos dentes amarelos na pele macia e suave do homem-macaco, mas Tarzan já havia lutado antes com criaturas da selva com garras. Antes, ele havia enfrentado monstros com presas, e nem sempre saíra ileso. Ele conhecia o risco que corria, mas Tarzan dos macacos, acostumado à visão de sofrimento e morte, não recuava diante de nenhum deles, pois não temia nenhum. No instante em que desviou do golpe de Sheeta, ele saltou para a traseira da besta, e, em seguida, para o dorso cor-de-mogno, cravando os dentes no pescoço de Sheeta e os dedos de uma mão na pelagem da garganta, enquanto com a outra mão empurrava sua lâmina para o lado de Sheeta. Vez após vez, sobre a grama rolava Sheeta, rosnando e gritando, arranhando e mordendo, em um esforço louco para derrubar seu antagonista ou alcançar alguma parte de seu corpo com dentes ou garras. Enquanto Tarzan saltava para se aproximar da pantera, Teeka correu rapidamente e pegou seu Balu. Agora ela estava sentada em um galho alto, segura fora de perigo, abraçando a pequena criatura junto ao seu peito peludo, enquanto seus olhinhos selvagens observavam atentamente os competidores na clareira, e sua voz feroz instigava Taug e os outros touros a se lançarem na confusão. Assim provocado, os touros se aproximaram, redobrando seu clamor horrível, mas Sheeta já estava suficientemente ocupado, ele nem sequer os ouviu. Uma vez que conseguiu desalojar parcialmente o homem-macaco de suas costas, Tarzan balançou por um instante na frente daquelas garras terríveis, e no breve instante antes que pudesse reassumir sua antiga posição, um golpe rasgante de uma pata traseira abriu uma perna da coxa ao joelho. Foi a visão e o cheiro desse sangue, possivelmente, que mexeram com os macacos ao redor, mas foi Taug quem realmente foi responsável pelo que eles fizeram. Taug,
mas um momento antes cheio de raiva contra Tarzan dos macacos. Estava próximo do pai em batalha, seus pequenos olhos maliciosos com bordas vermelhas lançando-lhes um olhar fulminante. O que passava em seu cérebro selvagem? Ele se regozijava com a posição nada invejável de seu recente algoz. Ele ansiava ver os grandes dentes de Cheetah cravarem-se na macia garganta do homem macaco. Ou ele compreendia a coragem altruísta que tinha levado Tarzan a correr para o resgate e arriscar sua vida pelo Balu de Teca, pelo pequeno Balu de Tal. A gratidão é um atributo exclusivo dos homens. Ou as ordens inferiores também a conhecem. Com o derramamento do sangue de Tarzan, Taub respondeu a essas perguntas. Com todo o peso de seu grande corpo, ele saltou, urrando horrivelmente, sobre Cheetah. Seus longos dentes de luta se enterraram na garganta branca. Seus poderosos braços batiam e aranhavam a macia pelagem até que ela voasse na brisa da selva. E com o exemplo de Taub diante deles, os outros touros atacaram, enterrando Cheetah sob dentes rasgadores, enchendo toda a floresta com o barulho selvagem de seus gritos de batalha. Ah, mas era uma visão maravilhosa e inspiradora esta batalha dos macacos primordiais e do grande homem macaco branco com seu inimigo ancestral, Cheetah, a pantera. Em uma excitação frenética, Teca praticamente dançava sobre o galho que balançava sob seu grande peso enquanto incitava os machos de seu povo, Itaca, Imunga e Kama, com as outras fêmeas da tribo de Kershak. Acrescentavam seus gritos agudos ou latidos ferozes ao pandemônio que agora reinava na selva. Mordendo e sendo mordido, rasgando e rasgado, Cheetah lutava pela sua vida, mas as chances estavam contra ele. Até Numa, o leão, teria hesitado em atacar um número igual dos grandes touros da tribo de Kershak. E agora, a meia milha de distância, ouvindo os sons da batalha terrível, o rei das feras se levantou inquieto de seu sono de meio-dia e deslizou mais fundo na selva. Presentemente, o corpo rasgado e ensanguentado de Cheetah cessou suas lutas titânicas. Ele se enrijecia espasmodicamente, se contraía e ficava imóvel, mas os touros continuavam a dilacerá-lo até que a bela pelagem fosse reduzida a caco. Por fim, desistiram por puro cansaço físico, e então, do emaranhado de corpos ensanguentados, ergueu-se um gigante carmesim, reto como uma flecha. Ele colocou um pé sobre o corpo morto da pantera, e levantando seu rosto manchado de sangue para o azul dos céus equatoriais, deu voz ao horrível grito de vitória do macaco touro. Um por um, seus companheiros peludos da tribo de Kershak seguiram seu exemplo. As fêmeas desceram de seus poleiros de segurança e atacaram e insultaram o corpo morto de Cheetah. Os jovens macacos refizeram a batalha em imitação de seus poderosos anciãos. Teca era bastante próxima de Tarzan. Ele se virou e a viu com o Balu abraçado junto ao seu peito peludo, e estendeu as mãos para pegar o pequeno, esperando que Teca mostrasse os dentes e atacasse, mas, em vez disso, ela colocou o Balu em seus braços e, aproximando-se, lambe as suas feridas terríveis. E logo Taub, que havia escapado com apenas alguns aranhões, veio e se agachou ao lado de Tarzan, observando enquanto brincava com o pequeno Balu, e finalmente ele também se inclinou e ajudou Teca na limpeza e na cura das feridas do homem macaco. Capítulo 4. O adeus de Tarzan. Entre os livros de seu falecido pai na pequena cabana junto ao poto fechado, Tarzan dos macacos encontrou muitas coisas que confundiam sua jovem mente. Com muito esforço e também através da infinita paciência, ele havia, sem ajuda, descoberto o propósito dos pequenos insetos que se espalhavam pelas páginas impressas. Ele aprendeu que, nas muitas combinações em que os encontrava, eles falavam em uma linguagem silenciosa, falavam em uma língua estranha, falavam de coisas maravilhosas que um pequeno menino macaco não podia, de forma alguma, compreender totalmente, despertando sua curiosidade, estimulando sua imaginação e preenchendo sua alma com um grande desejo de mais conhecimento. Um dicionário mostrará-se um maravilhoso depósito de informações quando, depois de vários anos de esforço incansável, ele havia resolvido o mistério de seu propósito e a maneira de usá-lo. Ele aprenderá a transformá-lo em uma espécie de jogo, seguindo a trilha de um novo pensamento pelos labirintos das muitas definições que cada nova palavra exigia que ele consultasse. Era como seguir uma caça pela selva era uma caçada, e Tarzan dos macacos era um caçador incansável. Havia, claro, certas palavras que despertavam sua curiosidade mais do que outras, palavras que, por uma razão ou outra, excitavam sua imaginação. Havia uma, por exemplo, cujo significado era bastante difícil de compreender. Era a palavra Deus. Tarzan inicialmente havia se sentido atraído por ela pelo fato de ser muito curta e de começar com uma letra G maiúscula maior do que as que a cercavam uma letra G masculina, para Tarzan sendo as letras minúsculas femininas. Outro fato que o atraía para essa palavra era o número de letras masculinas que apareciam em sua definição divindade suprema, criador ou sustentador do universo. Esta devia ser uma palavra realmente muito importante, ele teria que investigá-la, e assim fez,
embora ainda considerasse um mistério após muitos meses de reflexão e estudo. No entanto, Tarzan não contou como tempo perdido tudo o que dedicava a essas estranhas expedições de caça pelas reservas de conhecimento, pois cada palavra e cada definição o levavam adiante, a lugares estranhos, a novos mundos onde, com frequência crescente, ele encontrava rostos antigos e familiares, e sempre ele acrescentava ao seu estoque de conhecimento. Mas quanto ao significado de Deus, ele ainda tinha dúvidas. Certa vez, achou que havia compreendido que Deus era um poderoso chefe, rei de todos os Mangani. No entanto, não tinha certeza, já que isso significaria que Deus era mais poderoso que Tarzan, um ponto que Tarzan dos macacos, que não reconhecia igual na selva, relutava em admitir. Mas em todos os livros que ele possuía não havia nenhuma imagem de Deus, embora ele encontrasse muitas coisas que confirmavam sua crença de que Deus era um grande indivíduo, todo-poderoso. Ele viu imagens de lugares onde Deus era adorado, mas nunca nenhum sinal de Deus. Finalmente, ele começou a se perguntar se Deus não teria uma forma diferente da dele, e por fim decidiu partir em sua busca. Ele começou questionando Munga, que era muito velha e tinha visto muitas coisas estranhas em sua longa vida, mas Munga, sendo um macaco, tinha capacidade de se lembrar de coisas triviais. Aquela vez em que Gunto confundiu um percevejo com um besouro comestível causou mais impressão em Munga do que todas as inúmeras manifestações da grandeza de Deus que ela tinha testemunhado e que, é claro, ela não tinha compreendido. Nungo, ao ouvir as perguntas de Tarzan, conseguiu prender a atenção dele tempo suficiente para desviar do passatempo de caçar pulgas e avançar a teoria de que o poder que fazia o relâmpago, a chuva e o trovão vinha de Goro, a lua. Ele sabia disso, disse, porque o Dundum sempre era dançado à luz de Goro. Esse raciocínio, embora totalmente satisfatório para Nungo e Munga, não conseguiu convencer completamente Tarzan. No entanto, deu-lhe uma base para uma investigação mais aprofundada por um novo caminho. Ele investigaria a lua. Naquela noite ele escalou o pináculo mais alto do gigante da selva mais alto. A lua estava cheia. Uma grande e gloriosa lua equatorial. O homem macaco, ereto sobre um galho esbelto e oscilante, ergueu seu rosto bronzeado para o orbe prateado. Agora que havia ascendido ao ponto mais alto ao seu alcance, descobriu, para sua surpresa, que Goro estava tão distante quanto quando o observara do chão. Ele pensou que Goro estava tentando escapar dele. "Venha, Goro!" ele gritou. "Tarzan, o senhor dos macacos, não vai te machucar." Mas ainda assim a lua permanece distante. "Diga-me", continuou, "se você é o grande rei que envia Ara, o relâmpago, que causa o grande estrondo e os ventos poderosos, e envia as águas sobre o povo da selva quando os dias estão escuros e frios. Diga-me, Goro, você é Deus." Claro que ele não pronunciava Deus como você ou eu pronunciaremos seu nome, pois Tarzan não sabia nada da língua falada de seus antepassados ingleses, mas ele tinha um nome de sua própria invenção para cada um dos pequenos insetos que constituíam o alfabeto. Ao contrário dos macacos, ele não se contentava apenas em ter uma imagem mental das coisas que conhecia, ele precisava de uma palavra descritiva para cada uma. Ao ler, ele compreendia uma palavra em sua totalidade, mas quando falava as palavras que havia aprendido nos livros de seu pai, pronunciava cada uma de acordo com os nomes que havia dado aos vários pequenos insetos que nela apareciam, geralmente atribuindo o prefixo de gênero a cada um. Assim, é uma palavra imponente que Tarzan fez de Deus. O prefixo masculino dos macacos é Bu, o feminino é Mu. Tarzan tinha nomeado-la, o ele pronunciava Tu, e De era Mu. Assim, a palavra Deus evoluiu para Bulamutumumou, em inglês, ele a ela ou ela de. Da mesma forma, ele havia chegado a uma grafia estranha e maravilhosa de seu próprio nome. Tarzan é derivado das duas palavras de macaco Tarzan, significando pele branca. Foi dado a ele por sua mãe adotiva, Kala, a grande fêmea macaco. Quando Tarzan a colocou pela primeira vez na linguagem escrita de seu próprio povo, ele ainda não havia encontrado nem white, branco, nem skin, pele, no dicionário, mas, em um livro primário, ele tinha visto a figura de um garoto branco e assim escreveu seu nome Bumudimotomoro, ou ele menino. Seguir o estranho sistema de soletração de Tarzan seria trabalhoso e também inútil, e assim, no futuro, como fizemos no passado, aderiremos às formas mais familiares de nossos cadernos de gramática escolar. Seria cansativo para você lembrar que do significava B, tu e ROY, e que para dizer ele menino você deve prefixar o som do gênero masculino do macaco Bu antes de toda a palavra, e o som do gênero feminino Mu antes de cada uma das letras minúsculas que compõem boy. Isso seria cansativo para você e me levaria ao 19º buraco com várias tacadas abaixo do pá. E assim Tarzan discursou para a lua, e quando Goro não respondeu, Tarzan dos macacos ficou irado. Ele inflou seu peito gigante,
Mostrou seus dentes de luta e lançou aos dentes do satélite morto o desafio do gorila. Você não é Bula Mutomumo. Ele gritou. Você não é rei do povo da selva. Você não é tão grande quanto Tarzan, poderoso lutador, poderoso caçador. Ninguém é tão grande quanto Tarzan. Se existir um Bula Mutomumo, Tarzan pode matá-lo. Disse Goro, grande covarde, e lute com Tarzan. Tarzan vai te matar. Eu sou Tarzan, o matador. Mas a lua não respondeu à arrogância do homem macaco, e quando uma nuvem veio e obscureceu seu rosto, Tarzan pensou que Goro realmente estava com medo e se escondendo dele. Então ele desceu das árvores, acordou Nungo e contou a ele o quão grande era Tarzan, como ele havia assustado Goro no céu e o feito tremer. Tarzan falava da lua como ele, pois todas as coisas grandes ou impressionantes são masculinas para o povo macaco. Nungo não estava muito impressionado, mas estava com muito sono, então disse a Tarzan para ir embora e deixar seus superiores em paz. Mas onde eu posso encontrar Deus? Insistiu Tarzan. Você é muito velho. Se existe um Deus, você deve tê-lo visto. Como ele é? Onde ele mora? Eu sou Deus, respondeu Nungo. Agora durma e não me interrompa mais. Tarzan olhou para Nungo fixamente por vários minutos. Sua cabeça bem formada inclinou-se apenas um pouco entre seus grandes ombros. Seu queixo quadrado projetou-se para frente e seu lábio superior curto se afastou, expondo seus dentes brancos. Então, com um rosnado baixo, ele saltou sobre o macaco e enterrou suas presas no ombro peludo do outro, agarrando o grande pescoço com seus poderosos dedos. 2 vezes ele sacudiu o velho macaco e depois soltou seus dentes. Você é Deus? Ele perguntou. Não. Lamentou Nungo. Sou apenas um pobre e velho macaco. Me deixe em paz. Vá perguntar aos Gomangani onde Deus está. Eles são carecas como você e também muito sábios. Eles devem saber. Tarzan soltou Nungo e se afastou. A sugestão de que ele consultasse os negros lhe agradava, e embora suas relações com o povo de Bonga, com o chefe, fossem o oposto da amizade, ao menos ele poderia espionar seus odiados inimigos e descobrir se eles tinham algum tipo de contato com Deus. Assim foi que Tarzan avançou entre as árvores em direção à aldeia dos negros, todo empolgado com a perspectiva de descobrir o Ser Supremo, o Criador de todas as coisas. Enquanto viajava, ele revisava mentalmente seu armamento, a condição de sua faca de caça, o número de suas flechas, a novidade da corda que segurava seu arco. Ele levantava a lança de guerra que um dia fora o orgulho de algum guerreiro negro da tribo de Bonga. Se ele encontrasse Deus, Tarzan estaria preparado. Nunca se poderia saber se uma corda de grama, uma lança de guerra ou uma flecha envenenada seria mais eficaz contra um inimigo desconhecido. Tarzan dos macacos estava bastante satisfeito se Deus quisesse lutar. O homem macaco não tinha dúvidas quanto ao resultado da luta. Havia muitas perguntas que Tarzan desejava fazer ao Criador do Universo, e por isso, esperava que Deus não se mostrasse um Deus beligerante, mas sua experiência de vida e o modo de ser dos seres vivos o ensinaram que qualquer criatura com meios de ataque e defesa era bastante propensa a provocar ataques se estivesse no estado de espírito adequado. Estava escuro quando Tarzan chegou à aldeia de Bonga. Tão silenciosamente quanto as sombras silenciosas da noite, ele buscou seu lugar de costume entre os galhos da grande árvore que se ergueu sobre a paliçada. Abaixo dele, na rua da aldeia, ele viu homens e mulheres. Os homens estavam pintados horrivelmente, mais horrivelmente do que o usual. Entre eles movia-se uma figura estranha e grotesca, uma figura alta que caminhava sobre as 2 pernas de um homem e ainda assim tinha a cabeça de um búfalo. Um rabo pendia até seus tornozelos atrás dele, e em uma mão ele carregava o rabo de uma zebra enquanto a outra segurava um punhado de pequenas flechas. Tarzan ficou eletrizado. Seria possível que o acaso lhe tivesse dado tão cedo a oportunidade de contemplar Deus? Certamente essa coisa não era nem homem nem besta. Então o que poderia ser senão o Criador do Universo? O homem macaco observava cada movimento da estranha criatura. Ele viu os homens e mulheres negros recuarem com sua aproximação, como se estivessem aterrorizados por seus poderes misteriosos. Atualmente, ele descobriu que a divindade estava falando e que todos ouviam em silêncio suas palavras. Tarzan tinha certeza de que ninguém além de Deus poderia inspirar tal reverência nos corações dos Gomangani ou calar suas bocas de forma tão eficaz sem recorrer a flechas ou lanças. Tarzan começou a olhar com desprezo para os negros, principalmente por causa de sua tagarelice. Os macacos pequenos falavam muito e fugiam de um inimigo. Os grandes e velhos touros de Kershak falavam pouco e lutavam ao menor sinal de provocação. Numa, o leão, não era dado à loquacidade, mas de todo o povo da selva, havia poucos que lutassem com mais frequência do que ele. Tarzan testemunhou coisas estranhas naquela noite, nenhuma das quais ele entendia, e, talvez por serem estranhas, pensou que deviam ter a ver com o Deus que ele não conseguia compreender. Ele viu 3 jovens receberem suas primeiras lanças de guerra em uma cerimônia estranha,
que o grotesco feiticeiro se esforçou com sucesso para tornar assustadora e impressionante. Extremamente interessado, ele observou o corte dos 3 braços marrons e a troca de sangue com Bonga, o chefe, nos ritos da cerimônia de Irmandade de Sangue. Ele viu o rabo da zebra ser mergulhado em um caldeirão de água acima do qual o feiticeiro fazia passagens mágicas enquanto dançava e pulava ao redor dele, e viu os seios e testas de cada um dos 3 noviços serem salpicados com o líquido encantado. Se o homem Símio tivesse conhecido o propósito desse ato, de que ele se destinava a tornar o destinatário invulnerável aos ataques de seus inimigos e destemido diante de qualquer perigo, sem dúvida teria pulado para a rua da vila e apropriado-se do rabo da zebra e de parte do conteúdo do caldeirão. Mas ele não sabia, e assim apenas se perguntava, não sozinho sobre o que via, mas sobre as estranhas sensações que percorriam sua coluna nua, sensações induzidas, sem dúvida, pela mesma influência hipnótica que mantinha os espectadores negros em reverência tensa à beira de um surto histérico. Quanto mais Tarzan observava, mais convencido ficava de que seus olhos estavam sobre Deus, e com essa convicção veio a determinação de ter uma palavra com a divindade. Com Tarzan, o filho das selvas, pensar era agir. O povo de Bonga estava levado ao mais alto grau de excitação histérica. Precisavam de pouco para liberar a pressão acumulada da fossa nervosa estática que a aterrorizante encenação do feiticeiro havia induzido. Um leão rugiu, de repente alto, perto, fora da paliçada. Os negros se inquietaram nervosamente, caindo em um silêncio absoluto enquanto ouviam a repetição daquela voz tão familiar e sempre aterrorizante. Até o feiticeiro fez uma pausa no meio de um passo intrincado, permanecendo momentaneamente rígido e estático enquanto sondava sua mente astuta em busca de uma sugestão de como melhor aproveitar a condição de seu público e a interrupção oportuna. Aquela noite já havia sido extremamente lucrativa para ele. Haveria 3 cabras para a iniciação dos 3 jovens na plena guerra de guerreiros, e além dessas ele havia recebido vários presentes de grãos e contas, junto com um pedaço de fio de cobre de membros admiradores e aterrorizados de seu público. O rugido de Numa ainda reverberava pelos nervos tensos quando uma risada de mulher, aguda e estridente, quebrou o silêncio da aldeia. Foi nesse momento que Tarzan escolheu descer levemente de sua árvore para a rua da aldeia. Destemido entre seus inimigos de sangue, ele ficou de pé, mais alto por uma cabeça inteira do que muitos guerreiros de Bonga, ereto como a seta mais reta deles, musculoso como Numa, o leão. Por um momento, Tarzan ficou olhando diretamente para o feiticeiro. Todos os olhos estavam sobre ele, mas ninguém se moveu. Uma paralisia de terror os prendia, a ser quebrada um momento depois quando o homem macaco, com um movimento de cabeça, avançou diretamente em direção à figura horrenda sob a cabeça de búfalo. Então os nervos dos negros não puderam aguentar mais. Por meses, o terror do estranho deus branco da selva esteve sobre eles. Suas flechas foram roubadas do próprio centro da aldeia. Seus guerreiros haviam sido silenciosamente mortos nas trilhas da selva e seus corpos mortos eram misteriosamente deixados à noite na rua da aldeia como se caiam do céu acima. Havia 1 ou 2 que haviam vislumbrado a estranha figura do novo demônio e foi a partir de suas descrições repetidas que toda a vila agora reconhecia Tarzan como o autor de muitos de seus infortúnios. Em outra ocasião e à luz do dia, os guerreiros, sem dúvida, teriam saltado para atacá-lo, mas à noite, e nesta noite em especial, quando estavam levados a um ponto extremo de terror nervoso pela arte sobrenatural de seu feiticeiro, eles estavam paralisados de medo. Como um só homem, eles se viraram e fugiram, dispersando-se em direção às suas cabanas, enquanto Tarzan avançava. Por um momento, apenas um permaneceu firme, era o feiticeiro, mais da metade hipnotizado por si mesmo, acreditando em sua própria charlatanice. Ele enfrentou este novo demônio que ameaçava minar sua antiga e lucrativa profissão. Você é Deus? Perguntou Tarzan. O feiticeiro, sem fazer ideia do significado das palavras do outro, dançou alguns passos estranhos, saltou alto no ar, girando completamente e aterrissando em uma postura curvada, com os pés bem afastados e a cabeça projetada em direção ao homem macaco. Assim permaneceu por um instante antes de soltar um alto "bu", que evidentemente tinha a intenção de assustar Tarzan, mas, na realidade, não teve esse efeito. Tarzan não parou. Ele havia decidido se aproximar e examinar Deus, e nada na terra poderia agora deter seus passos. Vendo que suas artimanhas não tinham efeito sobre o visitante, o feiticeiro tentou um novo tipo de magia. Cuspiu sobre a cauda da zebra, que ainda segurava em uma das mãos, enquanto fazia círculos acima dela com as flechas na outra mão, recuando cautelosamente de Tarzan e falando confidencialmente com a ponta peluda da cauda. Este remédio deve ser um remédio oculto, no entanto, para a criatura, Deus ou demônio, estava se aproximando constantemente da distância que os separava. Os círculos, portanto, eram poucos e rápidos, e quando foram completados,
O feiticeiro assumiu uma postura destinada a causar temor. Agitando o rabo da zebra à sua frente, traçou uma linha imaginária entre ele e Tarzan. Além desta linha você não pode passar, pois meu remédio é um remédio forte. Ele gritou, pare, ou você cairá morto assim que seu pé tocar este lugar. Minha mãe era uma vodu, meu pai era uma cobra, eu vivo do coração dos leões e das entranhas da pantera. Eu como bebês para o café da manhã e os demônios da selva são meus escravos. Eu sou o feiticeiro mais poderoso do mundo, não temo nada, pois não posso morrer. Mas ele não conseguiu continuar. Em vez disso, se virou e fugiu quando Tarzan das selvas atravessou a linha mágica da morte e ainda viveu. Enquanto o feiticeiro corria, Tarzan quase perdeu a paciência. Essa não era a forma de Deus agir, pelo menos não de acordo com a concepção que Tarzan havia formado sobre Deus. Volte, ele gritou, volte, Deus, eu não vou te machucar. Mas o feiticeiro já estava em plena retirada neste momento, dando grandes passos enquanto saltava sobre panelas de cozinha e brasas fumegantes de pequenas fogueiras que haviam queimado em frente às cabanas dos Auduns. Em direção à sua própria cabana correu o feiticeiro, impulsionado pelo terror a uma velocidade incomum, mas seu esforço foi inútil. O homem macaco avançava sobre ele com a rapidez de Bara, o veado. Justo na entrada de sua cabana, o feiticeiro foi alcançado. Uma mão pesada caiu sobre seu ombro para arrastá-lo para trás. Ela agarrou uma parte da pele de búfalo, arrancando a disfarce de cima dele. Era um homem negro nu que Tarzan viu se esquivar na escuridão do interior da cabana. Então era isso que ele tinha imaginado ser Deus. O lábio de Tarzan se contraiu em um rosnado de raiva enquanto ele saltava para dentro da cabana atrás do feiticeiro aterrorizado. Na escuridão do interior, ele encontrou o homem encurvado no lado oposto, o arrastou para a relativa claridade da noite iluminada pela lua. O feiticeiro mordia e aranhava numa tentativa de escapar, mas alguns tapas na cabeça fizeram com que ele percebesse melhor a inutilidade da resistência. Sob a lua, Tarzan segurava a figura encolhida sobre seus pés trêmulos. Então você é Deus, ele gritou. Se você é Deus, então Tarzan é maior que Deus. E assim o homem macaco pensou. Eu sou Tarzan, ele gritou no ouvido do negro. Em toda a selva, ou acima dela, ou sobre as águas correntes, ou sobre as águas dormidas, ou sobre a água grande, ou sobre a água pequena, não há ninguém tão grande quanto Tarzan. Tarzan é maior que os Mangani, ele é maior que os Gomangani. Com suas próprias mãos ele matou Numa, o leão, e Cheetah, a pantera. Não há ninguém tão grande quanto Tarzan. Tarzan é maior que Deus. Veja! E com um repentino movimento ele torceu o pescoço do negro até que o sujeito gritou de dor e então caiu no chão desmaiado. Colocando o pé sobre o pescoço do curandeiro caído, o homem macaco ergueu o rosto para a lua e soltou o longo e agudo grito do gorila vitorioso. Então, ele se abaixou e arrancou a cauda da zebra dos dedos sem vida do homem inconsciente e, sem olhar para trás, refez seus passos pela aldeia. De várias portas de cabanas, olhos assustados observavam. Bonga, o chefe, era um dos que tinham visto o que aconteceu diante da cabana do feiticeiro. Bonga estava profundamente preocupado. Sábio e velho patriarca que era, ele nunca tinha acreditado totalmente em feiticeiro, pelo menos não desde que uma maior sabedoria lhe veio com a idade, mas, como chefe, estava bem convencido do poder do feiticeiro como um braço do governo, e muitas vezes Bonga usava os medos supersticiosos de seu povo para seus próprios fins através do intermédio do curandeiro. Bonga e o feiticeiro trabalhavam juntos e dividiam os despojos, e agora a reputação do feiticeiro se perderia para sempre se alguém visse o que Bonga havia visto. Nem esta geração teria evamente tanta fé em qualquer futuro feiticeiro. Bonga precisava fazer algo para contrariar a influência maligna da vitória do demônio da floresta sobre o feiticeiro. Ele ergueu sua pesada lança e saiu silenciosamente de sua cabana na esteira do homem macaco em retirada. Pela rua da aldeia caminhava Tarzan, tão despreocupado e deliberado como se apenas os amigáveis macacos de Kershak o cercassem, em vez de uma aldeia cheia de inimigos armados. Parecia apenas indiferença de Tarzan, pois todos os sentidos bem treinados estavam alertas e vigilantes. Bonga, astuto perseguidor das criaturas de orelhas aguçadas da selva, movia-se agora em completo silêncio. Nem Bara, o cervo, com suas grandes orelhas, poderia ter suspeitado de qualquer som que Bonga estivesse por perto, mas o negro não estava perseguindo Bara, ele estava perseguindo o homem, e por isso buscava apenas evitar ruído. Cada vez mais próximo do homem macaco que se movia lentamente ele chegava. Agora ele levantou sua lança de guerra, lançando a mão que segurava a lança para trás, acima do ombro direito. De uma vez por todas, Bonga, o chefe, se livraria, juntamente com seu povo, da ameaça desse inimigo aterrorizante. Ele não faria um lançamento ruim, ele se esforçaria e lançaria sua arma com tal força que acabaria com o demônio para sempre. Mas Bonga, tão certo de si como se considerava,
Errou em seus cálculos. Ele podia acreditar que estava caçando um homem, no entanto, não sabia que se tratava de um homem com a percepção sensorial delicada das ordens inferiores. Tarzan, quando havia dado as costas para seus inimigos, havia notado algo que Bunga nunca teria pensado em considerar na caça ao homem: o vento. Estava soprando na mesma direção em que Tarzan seguia, levando até suas narinas sensíveis os odores que surgiam atrás dele. Assim, Tarzan sabia que estava sendo seguido, pois mesmo entre os muitos cheiros de uma aldeia africana, a incrível habilidade do homem-macaco era capaz de diferenciar um cheiro do outro e localizar com notável precisão a fonte de onde vinha. Ele sabia que um homem o estava seguindo e se aproximando, e seu julgamento o avisava sobre o propósito do perseguidor. Quando Bunga, portanto, chegou à distância de lança do homem-fera, este de repente se virou contra ele, tão de repente que a lança, preparada, foi lançada uma fração de segundo antes do que Bunga havia pretendido. Foi um pouco acima, e Tarzan se abaixou para deixá-la passar por cima de sua cabeça. Então ele saltou em direção ao chefe, mas Bunga não esperou para recebê-lo. Em vez disso, ele se virou e fugiu para a escura porta da cabana mais próxima, chamando, ao passar, por seus guerreiros para atacarem o estranho e matá-lo. Bem poderia Bunga gritar por socorro, pois Tarzan, jovem e ágil, percorria a distância entre eles em grande salto, a velocidade de um leão em investida. Ele estava rosnando também, nada diferente de Numa. Bunga ouviu e seu sangue gelou. Ele pôde sentir a lã endurecer em sua cabeça e um arrepio percorrer sua espinha, como se a morte tivesse chegado e passado seu dedo frio pelas costas de Bunga. Outros ouviram também, e viram, das sombras de suas cabanas, guerreiros ousados, horrorosamente pintados, segurando lanças de guerra pesadas com dedos sem força. Contra Numa, o leão, eles teriam avançado sem medo. Contra guerreiros negros muitas vezes superiores ao seu número, eles teriam corrido para proteger seu chefe, mas esse estranho demônio da selva os enchia de terror. Não havia nada de humano nos rosnados bestiais que ecoavam de seu peito profundo, não havia nada de humano nos dentes à mostra, ou nos saltos felinos. Os guerreiros de Bunga estavam aterrorizados tarde demais para deixarem a aparente segurança de suas cabanas enquanto observavam a besta humana saltar diretamente sobre as costas de seu velho chefe. Bunga caiu com um grito de terror. Ele estava com tanto medo que nem tentou se defender. Apenas ficou deitado abaixo de seu antagonista, paralisado de medo, gritando com toda a força. Tarzan se levantou parcialmente e se ajoelhou sobre o negro. Virou Bunga de bruços e olhou em seu rosto, expondo a garganta do homem. Então puxou sua longa e afiada faca, a faca que John Clayton, Lord Greystoke, havia trazido da Inglaterra muitos anos antes. Ele a levantou bem perto do pescoço de Bunga. O velho negro choramingou de terror. Ele implorou pela sua vida em uma língua que Tarzan não podia entender. Pela primeira vez, o homem-macaco teve uma visão próxima do chefe. Ele viu um homem velho, um homem muito velho, com pescoço magro e rosto enrugado, um rosto seco, parecido com pergaminho, que lembrava alguns dos pequenos macacos que Tarzan conhecia tão bem. Ele viu o terror nos olhos do homem. Nunca antes Tarzan tinha visto tal terror nos olhos de qualquer animal, um apelo tão comovente por misericórdia no rosto de qualquer criatura. Algo fez a mão do homem-macaco parar por um instante. Ele se perguntou por que hesitava em matar. Nunca antes havia se demorado assim. O velho parecia murchar e encolher-se até se tornar um saco de ossos frágeis sob seus olhos. Tão fraco, indefeso e aterrorizado, ele parecia que o homem-macaco se encheu de grande desprezo, mas outra sensação também invadiu, algo novo para Tarzan. O homem-macaco, em relação a um inimigo, era compaixão por um homem pobre, assustado e velho. Tarzan se levantou e se afastou, deixando Bunga, o chefe, ileso. De cabeça erguida, o homem-macaco atravessou a aldeia, balançou-se nos galhos da árvore que se estendia sobre a paliçada e desapareceu da vista dos Alduns. De volta ao reduto dos macacos, Tarzan procurava uma explicação para o estranho poder que contivera sua mão e o impediu de matar Bunga. Era como se alguém maior do que ele tivesse ordenado que poupasse a vida do velho. Tarzan não conseguia entender, pois não conseguia conceber nada, nem ninguém, com autoridade para ditar o que ele deveria fazer ou do que deveria se abster. Era tarde quando Tarzan procurou um balanço entre as árvores sob o qual dormiam os macacos de Kershak, e ele ainda estava absorto na solução de seu estranho problema quando adormeceu. O sol já estava alto no céu quando ele acordou. Os macacos estavam agitados em busca de comida. Tarzan os observava preguiçosamente de cima enquanto eles remexiam no solo em decomposição à procura de insetos, besouros e larvas, ou procuravam entre os galhos das árvores ovos, passarinhos ou lagartas suculentas. Uma orquídea, pendendo perto de sua cabeça, abriu-se lentamente, desdobrando suas delicadas pétalas para o calor e a luz do sol,
que recentemente havia penetrado em seu abrigo sombreado. 1000 vezes Tarzan dos macacos já havia testemunhado o belo milagre, mas agora ele despertava um interesse mais aguçado, pois o homem macaco estava começando a se fazer perguntas sobre todas as inúmeras maravilhas que, até então, ele apenas tomava como certo. O que fez a flor se abrir? O que a fez crescer de um botão minúsculo até um florescimento completo? Por que ela existia? Por que ele existia? De onde veio Numa, o leão? Quem plantou a primeira árvore? Como Goro conseguiu chegar tão alto na escuridão do céu noturno para lançar sua luz de boas-vindas sobre a temível selva noturna? E o sol? O sol simplesmente aconteceu ali. Porque todos os povos da selva não eram árvores. Porque as árvores não eram outra coisa. Porque Tarzan era diferente de Taug, e Taug diferente de Bara, o cervo, e Bara diferente de Cheetah, a pantera. E porque Cheetah não era como Buto, o rinoceronte. Onde e como? Afinal, todos eles vieram as árvores, as flores, os insetos, as inúmeras criaturas da selva. De forma bastante inesperada, uma ideia surgiu na mente de Tarzan. Ao explorar as várias ramificações da definição de Deus no dicionário, ele se deparou com a palavra criar, fazer surgir, formar a partir do nada. Tarzan quase havia chegado a algo tangível quando um gemido distante o arrancou de sua reflexão e o trouxe de volta à consciência do presente e do real. O gemido vinha da selva, a uma certa distância da rede balançando de Tarzan. Era o gemido de um pequeno balu. Tarzan o reconheceu imediatamente como a voz de Gaza, o bebê de Teeka. Eles o haviam chamado de Gazan porque sua macia pelagem de bebê era incomumente avermelhada, e Gaza, na língua dos grandes macacos, significa pele vermelha. O lamento foi imediatamente seguido por um verdadeiro grito de terror vindo dos pequenos pulmões. Tarzan ficou eletrizado, e entrou em ação instantaneamente. Como uma flecha disparada de um arco, ele atravessou as árvores na direção do som. À sua frente, ouviu o rosnado selvagem de uma fêmea adulta de macaco. Era Teeka indo ao resgate. O perigo devia ser muito real. Tarzan podia perceber isso pelo tom de raiva misturado com medo na voz da fêmea. Correndo por entre galhos curvados, balançando de uma árvore para outra, o homem macaco avançava pelas plataformas centrais em direção aos sons, que agora haviam aumentado de intensidade a níveis ensurdecedores. De todas as direções, os macacos de Kershak corriam em resposta ao apelo nos tons do balu e de sua mãe, e à medida que chegavam, seus rugidos reverberavam pela floresta. Mas Tarzan, mais rápido que seus companheiros pesados, os deixou para trás. Foi ele quem chegou primeiro ao local. O que viu enviou um calafrio por todo o seu imenso corpo, pois o inimigo era a criatura mais odiada e desprezada de toda a selva. Entrelaçada em uma grande árvore estava a cobra enorme, pesada, viscosa, e nos dobras de seu abraço mortal estava o pequeno balu de Teeka, Gaza. Nada na selva despertava no peito de Tarzan algo que sequer se aproximasse do medo como fazia a horrível Os macacos também odiavam o terrível réptil, e o temiam ainda mais do que temiam Cheetah, a pantera, ou Numa, o leão. De todos os seus inimigos, nenhum era evitado com maior cuidado do que a cobra. Tarzan sabia que Teeka tinha um medo peculiar desse inimigo silencioso e repulsivo, e quando a cena se desdobrou diante de sua visão, foi a ação de Teeka que mais o surpreendeu, pois no momento em que a viu, a fêmea de macaco saltou sobre o corpo reluzente da cobra, e à medida que os gigantescos envolvimentos a cercavam, assim como a sua prole, ela não fez nenhum esforço para escapar, mas ao contrário, segurou o corpo contorcido em uma tentativa inútil de arrancá-lo de seu balu gritando. Tarzan sabia muito bem o quão enraizado estava o terror de Teeka por Ele mal podia acreditar no que seus próprios olhos lhe mostravam então, quando eles lhe diziam que ela havia se lançado voluntariamente naquele abraço mortal. E o medo inato de Teeka pelo monstro não era muito maior do que o próprio de Tarzan. Nunca, por vontade própria, ele havia tocado uma cobra. Por quê? Ele não saberia dizer, pois não admitia medo de nada. Não era medo, mas sim uma repulsa inerente legada a ele por muitas gerações de ancestrais civilizados e, por trás deles, talvez por incontáveis miríades de seres como Teeka, em cujos corações espreitava o mesmo terror sem nome pelo réptil viscoso. Ainda assim, Tarzan não hesitou mais do que Teeka havia hesitado, mas saltou sobre com toda a velocidade e impetuosidade que teria mostrado se estivesse pulando sobre Bara, o veado, para fazer uma caça para se alimentar. Assim cercada, a cobra contorceu-se e torceu-se horrivelmente, mas por um instante sequer soltou sua presa, pois havia incluído o homem macaco em seu abraço gélido no momento em que ele caiu sobre ela. Ainda agarrado à árvore, o poderoso réptil segurava os três como se não tivessem peso algum, enquanto tentava esmagar-lhes a vida. Tarzan havia desembainhado sua faca e agora a cravou rapidamente no corpo do inimigo, mas as voltas que o envolviam prometiam drenar sua vida antes que ele pudesse infligir uma ferida mortal à serpente. Ainda assim,
Ele continuou lutando, e nenhuma vez tentou escapar da horrível morte que o aguardava. Seu único objetivo era matar Rista e assim libertar Teca e seu Balu. As grandes mandíbulas escancaradas da serpente se moveram e pairaram sobre ele. A boca elástica, que poderia acomodar um coelho ou um veado com chifres com a mesma facilidade, se abriu para ele, mas Rista, ao voltar sua atenção para o homem macaco, colocou sua cabeça ao alcance da lâmina de Tarzan. Instintivamente, uma mão marrom saltou e agarrou o pescoço malhado, enquanto a outra cravou a pesada